Boa tarde! Eu sou Débora Radic, muito obrigada pela companhia em mais essa tarde. Todas as quintas-feiras nós temos nosso encontro, fazemos lives para a gente conversar sobre o assunto, sobre o conteúdo do nicho de mercado para bebê e maternidade. Estou aqui pela Educar, quero te convidar então a seguir todas as nossas plataformas, tem no Instagram, no Facebook, segue todas para você ficar por dentro de todas as novidades, mas especialmente quero te fazer um convite nessa quinta-feira em especial. Tá passando um avião agora, mas eu acho que vocês vão me ouvir porque vocês estão muito interessadas nesse assunto, que é a nossa semana, a Semana do Artesanato para Bebê e Maternidade, que vai acontecer semana que vem, um evento totalmente online, 100% gratuito, um intensivão de aulas que a gente gravou semana passada, gravamos hoje também, concluímos as gravações, que é para te ajudar a dar os primeiros passos mesmo, aí de sucesso, para agregar nos seus conhecimentos e você já conseguir deslanchar, então, e ganhar o seu dinheirinho, né? Uma peça que eu acredito muito, que é essa peça que eu vou ensinar, que vocês que estão ligadinhas comigo já sabem do que eu estou falando, tá bom? Mas o nosso encontro dessa tarde é justamente para a gente tirar as dúvidas, é um encontro bem descontraído mesmo, sobre as dúvidas que eventualmente surgiram de todos os temas que nós já abordamos aqui nas outras quintas-feiras. Então, enviem suas perguntinhas. Quem está comigo hoje é a Anne, aqui me auxiliando, aqui através do WhatsApp. Então, ela vai mandar as perguntinhas do chat para eu ir respondendo, então, ao longo aqui dessa horinha desse nosso encontro, tá? Então, vamos lá. Vou pegar meu celular na mão, porque nós já temos algumas perguntinhas que nós captamos, né, através das redes. E eu já vou começar, então, com uma dúvida da Thalita, que é uma dúvida bem legal, bem pertinente. Olha só. Como se destacar, Dé, com produtos artesanais? Então, ela quer saber como se destacar com produto artesanal em meio a tantos produtos industrializados. Muito legal a perguntinha da Thalita, e eu acredito que o nosso meio, meninas, só deixa eu puxar o cabo um pouquinho mais para cá. Pronto. Eu acredito, assim, que o artesanato, ele vem justamente para a gente conseguir se diferenciar dos demais produtos, né? Eu sempre digo assim, é muito importante que os industrializados estejam presentes também, que é para a mamãe ter essa comparação e saber o que cabe no bolso dela e qual caminho escolher, né? Por onde ela pode seguir. Eu acho, na minha opinião, a grande sacada do artesanato, do produto artesanal, do feito sob encomenda, né? Do feito à mão, enfim, além de todo aquele valor agregado que tem de um produto artesanal, né? E ele pode ser ou não personalizado, enfim, tem toda essa peculiaridade, é justamente o quesito da personalização, de você fazer de acordo com o que a cliente gosta, de acordo com o que a cliente te pediu. Então, essa margem que a gente abre para personalização, eu acho que isso é um trunfo poderoso que nós artesãs temos para se diferenciar realmente do industrializado, tá bom? Tanto na área de enfeites, como dos itens utilitários ali que compõem o enxovalzinho do bebê. Então, acho que quanto mais a gente conseguir abrir para personalização e fazer um atendimento bem específico e bem personalizado mesmo, é aí que a gente se diferencia, tá bom? Vamos lá. Aí, o ateliê Meu Primeiro Príncipe fala assim, como criar conteúdos voltados para maternidade sem ser mãe? Olha, que pergunta legal. Ateliê Meu Pequeno Príncipe. Desculpa, ateliê Meu Príncipe só. É muito legal essa perguntinha. Eu, inclusive, tenho várias colegas, amigas minhas artesãs que não são mães, optaram por não ser mães, né? E são mulheres empreendedoras extremamente realizadas, né? Extremamente realizadas. E elas conseguem, sim, aplicar todo o amor delas ali na criação dos produtos, na divulgação dos produtos. E, de repente, ela não vai contribuir com conteúdos pelos stories, pelas divulgações, enfim, chamar a atenção do público dela, através, de repente, daquele conhecimento que uma artesã que já é mãe, ou que é mãe, né, tem, e com uma experiência mesmo real ali de mãe. Mas ela consegue fazer todo o resto, né? Divulgando os seus produtos de uma forma que ela consiga mostrar a qualidade, o valor de cada produto, enfim, eu acredito que é possível. Eu tenho várias amigas, várias, não é só nenhuma nem duas, tem várias que me vêm em mente assim, que não são mães e que decidiram trabalhar com o nicho de bebê e maternidade e que tem muito sucesso mesmo. Então, quebra esse paradigma de que porque você ainda não é mãe ou porque você não é
não se tornou mãe ainda, que você não pode ter o sucesso que uma empreendedora que já é mãe também tem. Quebra isso, porque não é por aí, tá bom? Bom, a perguntinha da Thalita, como se destacar? Beleza. Agora a Lucília fala assim, ó, para me destacar, preciso aparecer nos stories? Muito legal a pergunta da Lucília também, a Lucília Mariano. Eu não acredito que para se destacar, ela precisa aparecer nos stories. E quando eu ainda não consegui aparecer nos stories, a perguntinha dela é sobre a nossa live da semana passada, né? Quando eu ainda não consegui, tinha esse bloqueio que eu abri aqui, comentei com vocês de todo esse bloqueio que eu tinha para aparecer, e não me sentia ainda confiante, vergonha, ou do que o outro vai pensar, ou eu não tenho um conteúdo suficiente ainda, mas se eu começar, eu vou ter conteúdo para todos os dias? Essa era uma dúvida que batia muito na minha cabeça. Eu procurei estratégias, Lucília, para eu continuar vendendo o meu produto e transmitindo a mensagem de otimismo, de perseverança, de garra entre vocês, entre minhas colegas artesãs, enfim, né? Conseguia passar a mensagem que eu queria através de fotos, de outras mensagens que não fosse eu aparecendo, né? Então, eu, de uma certa forma, eu consegui achar um jeitinho de conseguir. Claro que é muito mais difícil, né? Eu fui por um caminho muito mais tarefoso, digamos assim, do que eu vir aqui falar e passar uma mensagem clara e direta. Mas eu não acho que isso seja empecilho para você começar e para você, sim, obter vendas, para você converter, tá bom? Eu acho que realmente facilita você conseguir aparecer nos stories, né? Dar sua carinha lá, mostrar para o seu cliente o valor, o que tem de valor por trás somente do seu produto, que você é uma pessoa que é humanizado, isso tem muito valor. Mas se você ainda não chegou nesse ponto, isso é muito natural, vai chegar para você, também não se cobre tanto assim, tente achar um outro jeitinho para que você, então, mostre os seus produtos, para que você, enfim, os seus bastidores, os seus tecidos, né? Algo assim, bem humanizado, bem descontraído mesmo, tá? Então, é possível, sim, mesmo a gente ainda não conseguindo chegar nessa fase, tá bom? E eu sou prova real disso, né? A Márcia.artesanatos. Eu amo fazer peças para bebê, mas também amo feltro. Olha que legal. Posso misturar os dois? Márcia, pode e deve. Eu sou da seguinte opinião. Quanto mais técnicas você agregar, quanto mais conhecimento e técnicas mesmo, né? Seja no artesanato em feltro, da papelaria, seja da costura criativa, da cartonagem, papelaria, enfim, quanto mais técnicas você agregar para somar no seu trabalho e você se transformar e conseguir se diferenciar através dos seus produtos, isso, ó, você deslancha. Porque você não é capacitado em apenas uma técnica, você tem ali um vasto conhecimento para você aplicar isso nos seus produtos e ser uma artesã renomada, uma artesã reconhecida, uma artesã que atende uma gama maior de produtos, tá bom? Eu comecei no artesanato, o meu principal produto era um porta-maternidade. Então, eu fiz um mix entre o feltro e a costura, né? Eu nunca fui, na verdade, eu nunca experimentei, eu sou uma safada que eu digo, eu nunca fiz o caseadinho em feltro tradicional, mas eu associei o feltro nas pecinhas decorativas que continham naquele quadro com a técnica de costura à máquina, da técnica da costura criativa, né? Mas eu utilizei o feltro como matéria-prima para isso, para minha costura criativa. E foi assim que eu iniciei no artesanato, fazendo já esse mix entre técnicas e entre materiais, né? E deu super certo. Depois fui para os quadrinhos em bastidores. E, em paralelo a isso, eu atendi a mamãe com os enxovais. Então, dá muito certo, porque tanto sua cliente, que ela precisa do enxovalzinho completo para o quarto de bebê, ou das lembrancinhas, enfim, ela também vai precisar de uma parte decorativa. E para a cliente, é muito mais fácil e conveniente ela resolver o problema dela com um ateliê só, com uma profissional, com uma artesã apenas. Então, se você consegue conciliar, eu acho isso excelente e maravilhoso, tá bom? Aí a Mônica Vitor fala assim, qual tecido você recomenda? Mônica, se você está falando de enxovais, assim, em geral, né, no ramo de enxovais, assim, de bebê, kit de berço, coisas assim, sempre falamos em tecidos 100% algodão. Quando eu falo sempre, é desde então, né? Até então, a gente sempre fala em tecido 100% algodão, que é a tricoline, tem outros também, como o piquê 100% algodão, o chambré 100% algodão, cambrai 100% algodão, né? Mas o tecido 100% algodão, de bate-pronto, que nos vem à mente, que a gente mais usa, é a tricoline, tá?
E isso tudo, claro, é para não gerar alergia no bebê e tudo mais, né? Através de pesquisas, é um tecido que absorve suor, esse tipo de coisas. Porém, eu como profissional, né, tenho observado o mercado e tenho visto muito a introdução de tecidos que não são de 100% algodão, no nosso nicho de bebê e maternidade, no nosso nicho de enxovais para bebê. Inclusive, pelo mercado industrializado, né, de enxovais para bebês, de kits de berço, e marcas muito renomadas e muito conhecidas no mercado. Então, até eu mesmo estou me colocando à prova. O que a gente entendeu até agora era como certo, mas agora eu tô vendo as pessoas, as indústrias, enfim, as empresas, utilizarem outros tecidos, né, outros fios, que tem um pouquinho de poliéster também, enfim, e que acredito que não vá prejudicar a saúde do bebê, eu acredito. Como mãe, eu tenho um ponto de vista, né? Eu acredito que, claro, se você puder usar o 100% algodão, ok. Mas eu comprovadamente, eu sei que um tecido misto, por exemplo, enfim, tem vários tecidos mistos, né? Um tecido misto, eu sei que não vai desencadear uma alergia para os meus filhos, para os bebês, enfim. Mas isso tudo a gente tem que ter muita calma nessa hora, você como empresa, como artesã, para identificar o que você vai dar mais confiança para sua cliente nesse momento, tá bom? Eu acredito que a minha opinião, a minha sincera opinião, né, é que, como eu tenho visto outras empresas utilizarem, não sei se isso comprovadamente pode, não pode, como que tá isso, mas a minha opinião é que, de fato, alergia não causa, tá bom? Mas essa é somente a minha opinião. Preferencialmente, a gente faz 100% algodão, né? Não quero deixar aqui uma dúvida na cabeça de vocês, mas isso é algo que eu tenho observado no mercado. Então, só queria falar para vocês que eu também estou me atualizando sobre isso. Tá joia? Vamos lá. A Amanda responde a pergunta da Mônica, então. A Amanda, ela fala assim, pode ser usado percal para usar no enxoval? Amanda Rosane. Amanda, pode sim utilizar o percal. O percal é um tecido de algodão, né? Tem aí 200 fios, 180 fios, enfim, dependendo da gramatura da trama dele, se é mais fechadinho, se é mais aberto, você pode usar o percal sim. Inclusive, o percal, ele tem um excelente custo-benefício para o nosso negócio de enxovais para bebês, tá bom? Então, onde você conseguir inserir o percal, por exemplo, eu utilizava de vez em quando no corpo da sainha do berço, né? Que era uma parte ali onde uma metragem muito grande de tecido, principalmente se ela for franzidinha. Então, eu utilizava o percal ali quando era branquinho, utilizava também muito no verso da colcha, né? Para o lençolzinho de baixo, o lençolzinho de cima, óbvio. Você pode utilizar ainda, enfim, para compor o trocador, né, para compor a almofada da amamentação. O percal existe liso, existe estampado, mas as estampas que eu saiba não são específicas para o nosso nicho de bebê, né? Não assim, não tem uma variedade de estampas, mas tem algumas corzinhas que foge do branco, né, que a gente usa geralmente no lençolzinho. Tem algumas corzinhas que vocês podem sim utilizar dentro do nosso negócio de enxovais para bebês, inclusive para economizar e para baratear aí a nossa situação, tá bom? A Flávia Zanetti fala assim, para comprar tricoline no atacado, tem limite de valor? Sim, Flávia, sempre na compra por atacado, o lojista ali, enfim, a empresa realmente vai pedir um mínimo para compra no atacado, né? No varejo, não tem a quantidade desejada ou sai caro, principalmente nessa época que estamos passando. É verdade, no varejo, muitas vezes já está desfalcado, que a gente fala, o estoque, né? E sai um pouquinho mais caro. Então, sempre que você tiver assim, bom, eu estou focando agora no nicho de enxovais para bebês, kits de berço, então eu sei que eu preciso utilizar uma metragem maior, né? As minhas peças levam uma metragem maior de tecidos. Então, se for fazer um enxoval completo, eu vou gastar 3 metros de uma estampa, 2 de outra, uma de outra, e aí eu sei que no que eu fizer esse enxoval, a mamãe já vai me pedir um outro através dessas fotos que eu vou bater. Então, desses 3, seria mais interessante eu comprar já 6 direto, pelo menos eu tenho material para fazer 2. O que eu vendi e as fotos que eu adquiri com ele. Então, beleza, aí você parte para o atacado. Tem muitas empresas que praticam um mínimo de atacado como 6 metros. É algo, de uma certa forma, viável para o nosso negócio, tá bom? Então, a partir do momento que você quer focar nesse nicho em específico e sabe que a característica do seu trabalho vai consumir bastante material, bastante tecido,
Eu acredito que da forma mais inteligente da sua parte, que você consiga se organizar para fazer, sim, a compra no atacado dos seus tecidos, tá bom? Aí a Regina de Souza. Sabemos que precisamos focar em nichos. Mas você acredita que dentro de um nicho, por exemplo, bebê, temos que fazer uma variedade de produtos ou somente 3, 4 itens para especificar mesmo? Tá, eu super entendi o que a Regina quis dizer. Então, sabemos que precisamos focar em nichos. Mas você acredita que dentro de um nicho, por exemplo, bebê, que é um nicho bem amplo, né? Muito amplo, temos que fazer uma variedade de produtos ou somente 3, 4 itens para especificar mesmo, para ser algo bem específico? O que a Regina fala é o seguinte: exemplo, vou dar aqui o meu exemplo para vocês. Eu comecei com quadros para maternidade. E aí eu vi que, a partir daquele mesmo cliente, eu podia fazer mais alguma coisa e não ficar somente nos quadros. Então eu pensei, bom, o que eu posso pensar que vai agregar com os quadros? Lembrancinhas, beleza. Então continuo no nicho ali, enfeites, ocasião maternidade, certo? Legal, então consegui dar conta dos dois. 2 produtos, um nicho bem específico. O momento maternidade ali dentro do grande nicho de bebês, né? Até que uma primeira cliente perguntou, Dé, estou à procura de uma costureira para fazer um enxoval do jeitinho que eu gostaria, mas eu não acho. Eu me compadeci dela, ela se abriu ali comigo, eu já estava atendendo ela com lembrancinhas e quadro. Eu falei, olha, Lu, eu acredito que eu consiga te ajudar. E aí troquei uma ideia com meu esposo, ele falou, Dé, vai fundo, você consegue costurar, você vai conseguir saber. E eu falei, olha, eu posso tentar te ajudar, eu tenho uma grande noção das peças para bebê e tenho uma ciência da costura, né? Mas é o meu primeiro, eu joguei super limpo com ela. E ela falou, não tem problema, eu super te agradeço, vamos então testar. Aí foi super legal, nós escolhemos os tecidos juntas, eu lembro que nós fomos até na loja juntas de tecido, escolher os tecidos, a gente marcou um encontro, enfim, foi muito legal. A partir daquele momento, eu senti que eu tinha nas minhas mãos um leque de opções, né, ia se ampliar, lia minhas opções, eu não ia ficar só no quadro e nas lembrancinhas, então eu ia poder atender o quarto completo do bebê. Então, eu optei a partir dali, eu vi que eu era capaz, eu gostei. Ela já me indicou para uma amiga, a amiga já prontamente fechou. Essa amiga já me indicou para uma outra que teria gêmeos. E essa que teria gêmeos, já quis para casa também da sogra, que também iria fazer o quartinho. Ou seja, de uma só cliente, praticamente, né? Foram 4 kits de berço, né? Eu acho que isso já foi o meu terceiro caso com os enxovais. E dali eu não parei mais. Consegui continuar atendendo o meu primeiro nicho, que era quadros e lembrancinhas? Consegui, porque eu toquei em paralelo, organizei minha produção, contratei, me especializei, né? Vi onde que eu podia otimizar e eu dei conta, eu consegui. Só que, claro, eu assumi um grande nicho, que era os enxovais de bebê, e aí vinha almofadamentação, colcha, cortina, todos aqueles itens que vocês sabem que compõem o quartinho do bebê, mas ainda assim eu quis dar conta dos quadros e das lembrancinhas. Modifiquei o quadro para atender um outro tipo de quadro mais fácil para encaixar dentro da minha realidade. E ao longo do caminho também descobri outros tipos de lembrancinha que só agregaram ao meu nicho ali, que agora, né, seria então dos enxovais para bebês, kits de berço e tudo mais, tá? Então eu não acredito que você precisa se especificar somente em 2 ou 3, mas eu acredito que para você começar, muitas vezes é mais fácil para você não se perder e para você realmente mostrar para o seu cliente no que realmente você é boa e ele conseguir te procurar através daquilo, ok? Mas se para você é tranquilo dominar um todo, desde que ainda esteja dentro do nicho bebê, eu acho maravilhoso, ok? Vamos lá. A Mazé Pereira fala assim: sou quilter, do workshop de quilting, mas adoro fazer bolsas e produtos para bebês. Ai, que lindo! Posso trabalhar com esses nichos ou preciso focar mais ainda? Eu acho que se ela tem toda essa técnica, se ela já é professora, né, da workshop e tem toda essa habilidade com a técnica do quilting, eu acho que com certeza ela pode aplicar nas bolsas, nas colchas de bebê. Eu fazia as colchas quiltadas maravilhosas também. Quer dizer, nem deve ser perto do trabalho da Mazé, né? Mas eu achava que conseguia, né? E as mamães amavam, né? Então eu sempre fazia aquelas colchas. Teve uma época que comecei a colocar um centro da colcha, era um cenário ali, né? Enfim, tinha sempre um cenário e eu quiltava todo aquele trabalho. Então ficava um trabalho primoroso, um trabalho riquíssimo e muito valorizado. Agora, Mazé,
eu não sei se o seu foco dentro do quilt não deve ser ainda o bebê. Então, a partir do momento que você focar para bebê, demonstra isso, né? Por mais que você queira conciliar com os outros nichos, enfim, ou que você faça bolsas que não sejam para bebês, tenta focar. Tenta focar para ver se você quer realmente ficar no nicho de bebês e você realmente mostrar para o seu cliente, hoje, o que é que você é especialista, né? Se você faz peças para bebê ou se você faz peças para casa, enfim, tá bom? A Simone, minha querida Simone Gaúcha. Prof, tenho vontade de implementar alguns tecidos mais sofisticados, seja renda mais elaborada, tricô industrial, até alguns peludinhos como veludo. Olha que legal. Peles bem baixas, etc. O que tu acha sobre isso? Eu quero morrer com o tu da Simone, né? Tipo, tô muito em casa aqui. O que tu acha sobre isso? Não em todo, mas em detalhes que não encostem o rostinho. Sim, eu acho perfeito, amiga. Eu acho que tudo que você puder fazer para se diferenciar, e desde que você deixe isso muito bem claro com a mamãe, que não gere dúvidas na cabecinha dela, se são produtos alérgicos ou não, legal. Agora você falou em alguns deles que eu não colocaria no kit de berço, deixaria mais para a parte decorativa, que você conseguir, das almofadinhas decorativas, do porta-fraldas, enfim, onde você conseguir agregar, né, como esses peludinhos, que eu acho que, se for algum tecido, algum tipo de sintético, alguma coisa assim que pode soltar pelinho, isso sim pode ser caracterizado nitidamente como algo alérgico para o bebezinho respirar e tudo mais. Aí eu acho que não é legal. Evita, então, um pouquinho, deixa longe do berço. Mas esses outros que você falou, como renda, o tricô industrial já está sendo muito utilizado nos kits de berço, né? Eu acho que super tranquilo. Super tranquilo e deve. Eu acho que esse mix, inclusive, é muito bonito, né? Diferencia muito o seu trabalho. E esse é o ponto do trabalho artesanal. Essa diversidade, essas possibilidades que a gente tem de criar, de se diversificar, isso é muito bacana, tá bom? E no industrializado, a gente vê quase nada, ou muito pouco, desse mix, dessa mistura, né? Dessa diversidade de materiais, de texturas. O industrializado, ele vai para aquele básico, onde ele consegue, né? Claro, colocar um precinho ali, ter uma margem, porque tem toda uma indústria, uma equipe de funcionários, enfim. E eu acho que esse é o nosso ponto para a gente se diferenciar como empreendedoras, como artesãs, tá bom? Justamente captar isso que o industrializado, de repente, não atua. Legal, tá bom? A Camila Albuquerque. Tenho muita dúvida sobre estoque de materiais e estampas. Tem alguma dica? Estoque de materiais e estampas. Camila, eu sempre digo assim, ó, se você realmente, se ela tem dúvida, certamente ela está iniciando, né? Eu apostaria primeiro naquelas cores e naquelas estampas que eu sei que não vão encalhar no primeiro momento, ou então eu apostaria naquelas cores e naquelas estampas que eu como artesã, como empreendedora, tenho uma identidade. E eu quero me destacar através da minha empresa, do meu empreendimento criativo, deixando já muito claro a minha identidade, o que eu tenho de afim ali, o que eu tenho de mostrar para o meu cliente. Então, vamos supor assim, eu sou uma artesã, estou iniciando agora, e tem uma peculiaridade. Dentro ali das estampas que eu quero trabalhar, que eu me sinto feliz em trabalhar, eu decidi que eu só vou trabalhar com estampas temáticas, né? Decidi que só vou trabalhar, não. Mas assim, eu decidi que eu quero partir para um lado lúdico, criativo, divertido, e que eu não vou fazer, por exemplo, um estilo romântico, um estilo clássico. Então, eu quero deixar claro para o meu cliente que eu vou trabalhar com esse estilo, né? Eu vou deixar clara a minha identidade para o meu cliente. Então, beleza. Então, você vai comprar os seus tecidos ali inicialmente, de acordo com aquilo que você acredita e com aquela estratégia que você bolou para o seu negócio, ok? Se você não tem isso ainda muito bem definido, ou se você tem isso definido e você diga assim, não, Dé, eu vou começar por aquilo que me soa aos meus olhos, ao meu ver, me soa algo natural, em que eu posso, inclusive, casar o meu trabalho com outras artesãs, com o que outras artesãs já fazem. Gente, isso é tão natural. Eu vejo muitas colegas minhas, por exemplo, e vice-versa, eu também, a gente trabalha com os mesmos tecidos. Então, eu atendo as lembrancinhas naquele mesmo tecidinho, e outras colegas fazem kit de berço, ou outros componentes do quartinho que eu não atendo mais, com aqueles mesmos tecidos. Elas me indicam quando precisam de lembrancinhas, e eu indico elas quando precisam de kit de berço, de outras pecinhas que eu não atendo mais. Então, isso é muito natural também do mercado, né?
Então, você vai dizer, não, Dé, eu sou um pouquinho mais conservadora, eu quero realmente iniciar ali com um pouquinho, aos poucos eu vou me soltando e vou vendo qual a identidade do meu negócio. Então, beleza, eu apostaria nos poazinhos, em alguma listrinha, no chevron, que tá muito ainda na moda, né? Ou em alguma estampinha geométrica diferenciada. Então, eu apostaria no básico, nas cores básicas também, que é o rosinha, o azul bebê, o amarelo, o cinza, principalmente, né? Enfim, aquelas cores básicas ali para você iniciar, tá bom? Ou se você já tiver uma identidade definida do seu negócio, você já vai, taca ali pau, como a gente fala, né? E já aposta ali naquelas estampas que você acha que tem tudo a ver com a sua marca, tá bom? E aí ela fala aqui também, ó. Eu tava na da Camila, né? Isso. Eu tenho alguma dúvida sobre estoque de materiais e estampa. E aí, sobre estoque, Cá, você vai fazer o seguinte: se realmente o seu nicho já é kit de berço, eu compraria 2 ou 3 metros inicialmente, né? Dependendo de quanto você tem para investir. Pode ser que eu esteja aqui falando bobagem, que você tenha aí um dinheirinho para investir, e aí você vai olhar para o mercado e vai dizer, mas 2 ou 3 vai acabar muito rápido. Realmente, o primeiro enxoval que você fizer já vai acabar. Mas muitas vezes, você tendo 3 metros um tecido poá, e você vai utilizar ele mais em detalhes e coisinhas assim, ele vai render 2, 3 encomendas, tá bom? Então, por quê? Porque o enxoval em si, ele é composto às vezes por várias estampinhas de tecido. Então, você tendo 3 de cada das cores do poazinho, mais, sei lá, 3 de uma outra estampa, e assim vai para você adquirindo. E aí você vai sentindo, de acordo com o seu negócio, o quanto que você precisa repor da próxima vez. Olha, esses 3 metros iniciais que eu comprei foram muito rápido. E para eu comprar tecido, eu preciso me deslocar, é muito longe. Bom, então será que da próxima vez eu já não posso garantir daquela cor lá que é o meu bate-caixa e sempre sai, aquele neutro, o cinza, por exemplo, né? Então é assim que funciona. Vai muito de acordo com a tua experiência, né? E com o que você vai sentindo também, tá bom? Para você não ficar com o material também encalhado, né? Aí vieram mais perguntinhas agora. A Su, Baby Chique Ateliê lá de Pelotas. A Sueli, minha conterrânea, fala assim: Dé, referente aos enxovais, como tu realizavas os envios? Essas gaúchas. Tenho tido retorno das redes sociais, mas por se tratar de itens um pouco maiores, os fretes ficam caríssimos. Eu senti muito na pele isso também, logo quando estava iniciando. E agora, claro, agora eu não faço mais envios de volumes tão grandes assim, mas de acordo com o que eu troquei ideia com as minhas colegas artesãs que trabalham, que atuam no nicho de enxovais personalizados, enxovais para bebês, elas estão preferindo enviar hoje em dia por transportadora. Então, eu acho que compensa muito mais, até porque o Correios, eu acho que antes o limite era 70, se eu não me engano, agora esse 70 já é configurado como volume grande, então é taxado um valor muito maior que fica realmente inviável. Então, eu acredito, Su, que o melhor jeito no momento ainda seria ver, de repente, a possibilidade de transportadora, né? Ou então, de fazer uma compactação do seu kit de berço. Como que funciona? Dependendo de como que você vai estruturar ele, com as espumas que você vai utilizar para o enchimento das laterais, rolinhos, ou então se você vai usar só fibra siliconada, fazendo aquele estilo mais gordinho, você ainda consegue compactar ele da melhor forma possível, claro, né? Algo que não fique ali ruim, prejudicial, que vai amassar demais, e comportar em uma caixa menor, né? Então tem que avaliar tudo isso. Às vezes, para o seu negócio, para a sua região, se não for viável trabalhar com transportadora, a gente precisa dar um jeito de continuar trabalhando. Isso não pode ser um empecilho para a gente não levar o nosso trabalho à frente e para a gente não deixar de vender para longe, para outros estados. Então, durante algum tempo, quando eu pegava, por exemplo, kit de berço e também a cama da babá, e era muito volume, de forma alguma caberia em uma caixa só. Então, a gente já acordava 2 volumes pelos correios, né? E diante daquele pacote que a mamãe estava contratando, de uma certa forma, o frete para ela ficaria um preço irrisório, porque para ela era um sonho tão grande. Ela estava fazendo tudo personalizado, com as corzinhas que ela queria, de acordo com as escolhas dela. Então, ela acabava não se importando por pagar esse frete, 2 fretes, na verdade. Por quê? Porque diante do valor do pacote num todo, ficava um valorzinho irrisório, tá bom? Mas aí tudo é questão de cotar. Eu sempre fui muito de fazer alguns cálculos no site dos Correios e fazer alguns testes para eu ver qual a maior caixinha que eu consigo enviar dentro daquela cota média de um valorzinho que não fica muito salgado para cliente. Então, eu fazia mesmo os testes de acordo com as caixinhas que eu tinha, ou
com as possíveis caixas que eu poderia adquirir, para ver o que eu conseguia mandar, né, de acordo com o trocador, de acordo com a almofada aumentação, né, do kit de berço em si, para ver uma taxa que não elevasse demais aquela média ali, né, aquela cota, digamos assim, do preço da modalidade, seja PAC ou SEDEX, através dos Correios. Tá bom, Su? A Regina fala assim: como podemos enviar os enxovais pelo correio? Podemos dobrar as peças como as laterais, trocador? Indica alguma forma para melhor enviarmos as peças? A Rê complementou, então, a pergunta da Su e fez eu lembrar que eu comecei a falar disso e não concluí. Então, se você vai utilizar, tem uma espuma, as últimas espumas que a gente estava utilizando aqui, eram espumas siliconadas, ou siliconizadas, não sei como é que se diz, mas é por aí. E essas espumas a gente conseguia dobrar e elas não danificavam, elas não quebravam, não amassavam, elas voltavam naturalmente ao normal, mesmo em rolinho, mesmo em itens mais densos mesmo, blocos de espumas maiores, ela voltava naturalmente depois de uma noite inteira, enfim, né? Dava ali uma sacudidinha na peça, ela se voltava ao normal, tá bom? Então, de repente, para continuar fazendo envio e dar uma compactada nas suas peças, Regina, tem peças que você consegue dobrar sim, outras você não consegue, né? Se você fizer com a espuma tradicional do trocador, que aqui é a não siliconada, que aqui geralmente é mais usual, porque ela inclusive é mais em conta, essa sim, se você dobrar, vai ficar a marca da espuma, ela custa muito voltar. Então é melhor que você não dobre, tá bom? A Carol Gutierrez, minha querida. Nunca trabalhei com enxovais, então ainda estou fazendo amizade com a máquina de costura caseira. Uma amizade muito sincera, muito bacana pelo jeito, né? Eu vi os stories dela ontem, um caseadinho perfeito ali na máquina de costura. A minha dúvida é, quanto de tecido, metros, gastamos aproximadamente em um enxoval? Ótima pergunta, Carol. Geralmente, meninas, dependendo do tamanho do enxoval, né? Do tamanho do pacote que a mamãe vai te contratar, né? Mas ali, de acordo com o kit de berço, aí depois tem o trocador, tem a almofada amamentação, tem o porta-fralda, aí precisa ver se você vai fazer ainda cortina ou não. Mas em média, pelo menos do kit de berço para cima, ou apenas o kit de berço, você vai gastar em torno, somando tudo, né? Colcha, lençol, laterais, cabeceira, frente e verso, sainha de berço, rolinho, em média 5 metros. E desses 5 metros, mais ou menos, você vai gastar 2 de um, 3 de outro, apenas um em detalhes, né? Mais ou menos isso. Porém, Carol, assim, isso eu tô te passando uma base para um kit de berço. Se você for agregar peças como a almofada amamentação, trocador e fazer um enxovalzinho mais completo, eu acho que pode colocar de 8 a 10 metros. Eu não tenho esse cálculo em mente, assim, de bate-pronto, porque depende do tamanho das peças, mas se somar tudo, vai uns 8 a 10 metros de tecido por cada encomenda de cliente que fechar um enxoval com você. Mais ou menos isso, tá bom? Para a gente ter como média, eu acho que já ajuda bastante, né? A Diná Santos, uma outra querida também. O que você acha dos kits de berços respiráveis? Eu acho que a Diná fala dos industrializados, aqueles, né? Os kits de berço que você monta, né? E tem aquelas telinhas respiráveis. É isso mesmo, Diná? Depois confirma pra gente aí no chat que a Anne passa aqui para mim. Olha, ele é muito prático para mamãe. Ele, na verdade, para nós artesãs trabalhar com isso, claro, a gente tem que se reinventar a todo momento e a gente a gente precisa sempre entender a mamãe, o que é mais útil, o que é mais prático para ela no momento. Aquela mamãe muito vaidosa, que ela vai realmente, de fato, se importar, e isso tem uma importância na vida dela, é o sonho da vida dela decorar o quartinho para o filho, muito provável que ela não opte por esse bercinho, né? Ela tem esse bercinho como ali auxiliar, muitas vezes até no quarto dela, né? No quarto dela ou na sala, enfim, né? Vamos ver se não, a Anne não, a Anne está digitando aqui só para confirmar se é essa perguntinha da Diná, eu estou indo por uma vertente correta. Mas eu acredito que seja isso sim. Eu acredito que ele é muito legal. Isso, diz que sim. Eu acredito que ele é muito legal, muito funcional, porém, eu acho que ele te dá muita praticidade. Nós, como artesãs, vou ser bem sincera para vocês, eu não acho que fica bonito. Eu já vi alguns, né, kits de berço para esses berços. Eu não acho que fique bonito e apresentável. E vou ser bem sincera, eu não acho nem que seja necessário, tá bom? Então, eu prefiro, claro,
Não tem como preferir. Se a cliente te pedir um kit de berço para um kit de berço respirável, é óbvio que você vai atender com todo o carinho, da melhor forma possível. Com uma visão, assim, como mãe, como consumidor, eu não acho que fique bonito e nem acredito que seja necessário. O kit de berço, eu acredito que seja realmente um protetor de berço para o bercinho em madeira. Tá bom? A Isabel Castro Barros fala assim: o que devo fazer para alcançar clientes em outras regiões? Isabel, isso realmente é uma força-tarefa sua para você divulgar o seu trabalho, para você fazer um trabalho bem legal de divulgação. Aos pouquinhos, não existe mágica, não é da noite para o dia, mas se você vai caminhando e alguém vai te indicando, e aí você vai divulgando seu trabalho através de fotos que passem, que transmitem segurança para os seus clientes, né, ali nas suas redes sociais, enfim. E a partir do momento que você vai caminhando, né, você vai caminhando numa base sólida, com muita ética, com muita verdade, apresentando seu trabalho da melhor forma possível, fazendo um atendimento bacana também. Você vai ganhando confiança e você vai expandindo para trabalhar em outras cidades, trabalhar em outros estados, quem sabe até fora do país, tá bom? Mas isso realmente é com o tempo, é com a confiança. Agora, uma dica eu te dou. Se você realmente tem vontade de expandir o seu trabalho e atender clientes de outras regiões, não fique presa a sua divulgação, digamos assim, do seu bairro e da sua cidade. Você já joga as caras na internet, nas suas redes sociais, nas suas divulgações, tá bom? Para você realmente ser vista, ser notada e captar clientes de outras regiões também. Porque a internet é um mundo muito aberto. Muitas vezes a cliente se apaixona pelo kit de berço, pelo seu trabalho, enfim, estou falando muito de kit de berço hoje, mas pelo seu produto, e ela nem sabe de onde você é. E isso, muitas vezes, nem é um empecilho para ela, porque ela já está tão acostumada com as compras online que paciência, ela amou o seu trabalho, isso não é um empecilho, entende? Então é assim que funciona. Quanto mais valor a gente transmitir, quanto mais segurança a gente transmitir, quanto mais caprichosa você for nessa divulgação, profissional você se mostrar, mais chance você tem de um cliente de longe ou de um estado próximo que seja, te procurar, tá bom? A Patrícia Bueno Barroni, a Pri, ela fala assim: boa tarde, Dé. Boa tarde, Dé. O feed organizado no tema maternidade ajuda? Pri, se você vai trabalhar com esse nicho em específico, eu acredito que ajuda. Não sei se eu entendi muito bem a perguntinha dela. O feed organizado no tema maternidade ajuda? Eu acredito que se você for falar a linguagem do seu cliente essa, né? Você quer captar o público ali específico da maternidade. O que a gente entende pelo público da maternidade? Quando a gente fala bebê e maternidade, é aquele estágio inicial do bebê. Então, pega todos esses eventos que costumam acontecer, que é tanto o chá revelação, quanto o chá de bebê, o tradicional, todos esses eventos modernos que tem agora, né? Até a chegada do bebê, que anterior a tudo isso, é o momento que a mamãe se permite a sonhar. E é o momento em que a mamãe faz mais encomendas, né? Porque ela tá ali compondo o enxovalzinho do bebê, de algo que ela não tem nada em casa, e é um mundo novo de compras para que ela espere esse bebê com pelo menos o mínimo de conforto, ou então que ela se permita numa decoração, numa personalização, e faça aquele enxoval dos sonhos, enfim, né? Cada uma com a sua realidade, né? Mas se você deixar no seu feed ali, ou nas suas redes sociais, enfim, algo já organizado no tema para maternidade, específico para esse nosso nicho, eu acho que super ajuda sim. Você está sendo muito específica, tá bom? A Lienda Silveira, eu faço amigurumis e estou tentando inserir outras técnicas para diferenciar das tantas outras que estão no mercado. Mas o público que já tenho, acho que ainda prefere o tradicional. Será que devo criar um outro perfil para procurar esse novo público? Então, o que ela está querendo me dizer é o seguinte: ela está tentando se diferenciar do que ela já faz. Ó, estou tentando inserir outras técnicas para diferenciar das tantas outras que estão no mercado, mas o público que o público que já tenho, acho que ainda prefere o tradicional. Isso já aconteceu comigo. Será que devo criar um outro perfil para procurar esse público novo? Quando aconteceu isso comigo, o que ela quis me dizer é assim: eu tô lá, eu quero, vamos supor, mudar de coleção. A técnica ainda é a mesma. Ela vai usar, por exemplo, o amigurumi ainda, ou ela vai ainda dar um passinho e inserir outras técnicas para associar ou não ao amigurumi. Então, vamos supor assim, eu quero trocar de coleção.
O meu público, ele está muito acostumado com isso. Mas agora, eu entendo, eu quero, isso é uma vontade minha, eu quero trazer uma novidade e eu aposto muito nessa novidade. Até para me diferenciar um pouquinho, porque o mercado ficou saturado. Então, o que eu, como Débora, eu faria? Ou você começa a partir de agora a postar esse novo produto e embutir na cabeça do seu consumidor, mostrar para o seu consumidor as vantagens desse seu novo produto, dessa diferenciação que você quer fazer. Ou se você for realmente dar continuidade nos dois em paralelo, até que eu me firme nesse outro aqui, eu ainda preciso desse tradicional aqui. Se você enxergar dessa forma e quiser abrir um outro perfil, beleza. Se os seus dois perfis forem o mesmo público, eu não criaria um outro. Eu faria tudo num só, e aos poucos eu realmente demonstraria o novo valor, o valor daquele novo produto que eu estou inserindo no mercado, que eu quero criar. A gente se pega muito com a questão do tenho vontade de uma coisa, mas ainda preciso do dinheiro daquele bate-caixa, daquilo que me pedem. A gente briga muito com isso como artesãs. Não é mesmo? Né? Como artesãs, só deixa eu não me perder no horário, porque se ainda der, eu respondo as perguntinhas de vocês sobre o projeto que vocês me pediram também. Mas a gente tem muito essa questão interior. Né? Faço aquilo que o meu coração manda, aquela coleção que eu gostaria de lançar, aqueles produtos novos que estão na minha cabeça, e se eu lançar vai ser muito diferente, vai ser um sucesso, ou continuo aplicando o meu tempo, e tempo é precioso para nós, né? Continuo aplicando o meu tempo naquilo que ainda estão me pedindo, e realmente é o meu ganha-pão ali no dia a dia. E aí que entra a sua força-tarefa, a sua força de vontade. Então, sempre quando a gente tem algo em mente e que a gente acredita muito nisso, eu, se fosse você, faria o seguinte: eu me esforçaria para trabalhar um pouquinho mais, né? Para deixar esse produto redondinho, para fotografar esse produto, para lançar esse produto. Enquanto isso, eu continuaria atendendo vocês aqui, porque que realmente estão ali no dia a dia, gerando o dinheiro mesmo para o seu negócio, né? E assim que você conseguir, você lança com todas as suas forças, para mostrar para o seu cliente, ou na própria abordagem de atendimento ao cliente, falar: olha, agora nós temos um novo modelo, o que você acha do produto tal? E aí você ouve a opinião do seu cliente também, tá bom? Vamos lá. A pergunta que eu respondi, então, foi agora da Lien. A próxima, então. A próxima é semelhante à anterior, da Amanda Sampaio. A Amanda fala assim: já tenho um Instagram de porta-maternidade e quero fazer mais produtos de decoração. Decoração e porta-maternidade, eu acho que tem tudo a ver, porque a mamãe escolhe por tema. Muitas vezes o tema da portinha da maternidade, que vai compor a porta do quarto, é a chegada, é as boas-vindas no quartinho da bebê. E tem que ter ali a mesma identidade, a mesma, enfim, né? Tem que conversar com o interior do quartinho, tá bom? Então, ela perguntou assim, ó: já tenho um Instagram de porta-maternidade, quero fazer mais produtos de decoração. Também quero fazer peças de enxoval de passeio. Devo, então, usar 2 Instagrams diferentes para os dois? Não, Amanda. Sabe por quê? Porque o seu público é o mesmo, e é a mamãe. Então, é muito natural que você ofereça tanto o enxoval de passeio do bebê, que são aqueles itens fundamentais e essenciais para a mamãe, né? Que são os itens utilitários mesmo, do bebê, quanto os itens decorativos. Eu acredito que você não precisa fazer 2 Instagrams, porque você vai ter que fazer no dia a dia uma força-tarefa muito maior para administrar 2 contas de Instagram e divulgar os 2, e ter conteúdo também para os 2. Eu acho que o produto que você está atendendo, o público que você está atendendo, é o mesmo ainda, é o bebê. Então, não precisa fazer isso. Por mais que a gente fale que você tem que se especializar num nicho, esse é o nicho do bebê e maternidade, né? Por mais que você trabalhe com produtos decorativos, mas também utilitários dentro do enxovalzinho, e que muitas vezes são técnicas bem diferentes, bem distintas mesmo, não tem problema. Porque você é uma artista, uma artesã de mão cheia, tá bom? E isso tem muito valor. Mostre isso. Esse é o seu diferencial, né? É assim que você se diferencia também das demais. Por mais que você não é especialista somente naquilo, você é especialista naquilo e também naquilo. Isso também é muito legal, ok? A Érica Farias fala assim: boa tarde, você é uma das inspirações para minha marca, Afeto Bebê. Como faço para participar dos cursos de bebê e maternidade, além da semana gratuita? Então eu acho que agora
a Anne já mandou as perguntinhas, né? Para a gente ganhar esses últimos minutinhos que nós temos falando, então, tirando as dúvidas sobre o projeto. Ela pergunta como que faz para participar dos cursos bebê e maternidade, além da semana gratuita. Basta ela se inscrever no nosso site, eu acho que tem um GTzinho para aparecer na tela, que é o site do projeto, o site exclusivo do projeto, Bebê e Maternidade Educar. Não é pela plataforma de assinantes da Educar, que vocês conhecem, e sim pela uma plataforma exclusiva focada para esse projeto, tá? Para quem realmente quer se especializar no nicho de bebê e maternidade. Então, basta se inscrever lá, que tanto você vai participar da semana gratuita, que vai acontecer agora semana que vem, que é uma série de cursos de vídeos, né? Quanto fica sabendo das novidades da minha turma, da primeira turma que a gente vai reabrir, das vagas que a gente vai disponibilizar para a reabertura dessa primeira turma, ok? A Érica. Agora, uma perguntinha. Meu nome é Cauane. Vou começar agora a trabalhar com artesanato. Meu sonho de muito tempo já. Tem alguma dica do que fazer para me especializar mais ainda? Então, ela fala assim, o nome dela é Cauane, ela vai começar a trabalhar agora, é um sonho já muito antigo dela, e ela pede uma dica do que ela deve fazer para se especializar ainda um pouquinho mais. Cauane, não sei qual, você deve ter alguma experiência com costura, né? Se você não tiver, a primeira coisa que você vai fazer é praticar a técnica, né? O nicho de enxovais para bebês, em geral, assim, o nicho de maternidade, ele é embasado da costura criativa na máquina de costura, então você vai pegar prática e treinamento mesmo para você realmente dominar as suas técnicas. Então, eu decidi trabalhar ali, me especializar no enxoval completo do bebê. Bom, então eu tenho que saber costurar com uma certa rapidez e praticidade, né? Eu tenho que entender ali tanto de um viés, quanto de um franzido, de uma aplicação de zíper. Então, todas essas técnicas que são pertinentes, que vão te ajudar para você crescer e evoluir como artesã, você já vai treinando, tá bom? Eu tenho uma série de cursos que eu já dei pela Educar, são cursos que são muito atuais até hoje em dia, são muito utilizados ainda, porém, eu ainda venho agora nessa nova configuração, nessa nova modalidade de cursos, com atualização desses e de novos produtos também, tá? Mas o que eu digo é assim, já existem cursos para você realmente se especializar na área de enxovais para bebês. E fica ligadinho no nosso projeto, as inscrições abrem semana que vem, porque são cursos completamente atualizados. E além de atualizados, dentro da nossa realidade, né? Uma visão de uma mãe muito prática, uma mãe com uma certa economia, uma mãe muito consciente da onde ela vai aplicar o dinheiro dela, tá bom? Então, eu acho que se a gente tiver essa conscientização e também se colocar ali no lugar de mãe, né? Saber ter a empatia pelo nosso cliente, é muito fácil a gente observar quais são os produtos e quais o que ela precisa nesse momento, né? Quais são as peças que ela precisa nesse momento, o que ela quer, o que ela espera desse momento, tá bom? E esse é o meu foco para esse novo projeto, ok? Aí a Ana Baby de BH, ela fala assim, por favor, explique melhor como será o curso da Semana do Artesanato. E aí uma outra perguntinha aqui também, os cursos serão só de enxoval ou enfeites também? São duas perguntas, então vamos lá, primeiro da Ana. Por favor, explique melhor como será o curso da Semana do Artesanato. Na verdade, não será um curso, será um intensivo, né? Serão três vídeos, na verdade, compondo um curso sobre como você transformar aquela toalhinha que você vai aprender um barrado perfeito, embutido, aquele barradinho que eu uso para as minhas toalhinhas, né? Que eu fui várias etapas, cheguei em várias etapas até chegar no mais produtivo e com o melhor acabamento, de uma forma que fosse muito rápida para o meu dia a dia, para eu dar conta da demanda. Então, eu vou te ensinar tanto esse barradinho à máquina, embutido, como as dobraduras perfeitas para você transformar essa toalhinha simples num poderoso produto no nicho de lembrancinhas para bebês. Então, eu vou te ensinar tanto as dobraduras perfeitas, como trouxe formas, sugestões, ainda não mostrei para vocês, ainda não fiz essas fotinhos, sugestões de você apresentar essas toalhinhas, oferecendo elas como lembrancinhas, seja para maternidade, chá de bebê, festinhas, enfim, tá bom? E aí, nessa segunda aula, então, vai ser o passo a passo desses 3 modelinhos de toalhinha, que eu vou falar sobre a dobradura, são 3 dobraduras bem diferenciadas, cada uma delas. Enfim, a técnica do laço de fita, ou dos outros adereços que eu trouxe, para finalizar essa lembrancinha.
E vocês terão acesso também aos arquivos editáveis, isso é muito precioso, é muito rico, porque assim como eu sei que muitas de vocês não dominam essas artes gráficas de computador, né? Eu não domino nada disso. Sempre que eu precisei, sempre que eu preciso ainda aqui, quem faz para mim é o meu esposo, eu terceirizo, eu digo para ele que eu terceirizo essa função aqui na empresa, e a gente sabe que no nicho de lembrancinha, toda lembrancinha ela precisa da personalização do nome. Não tem como você atender o nicho sem você entregar um produto completo para a mamãe, não é mesmo? Então precisa conter o nomezinho do bebê, precisa ter um cartãozinho ali de agradecimento, que é a tag que a gente fala, né? Então nós já criamos esses arquivos, são 3 arquivos diferentes. Nós já criamos esses arquivos com layouts bem modernos e bem legais, tá? Com fontes também bem modernas, bem atuais no mercado, para vocês recortarem. Não precisa de plotter de recorte, não precisa de cortador especial. Eu vou utilizar estilete, corte reto, estilete, régua e base de corte, e ainda tesoura. E só para não dizer que não precisa de nada, vai precisar de um furador normal de escritório. Furador simples de furar papel mesmo, normalzinho, não é nenhum furador especial, tá bom? Então, eu quis trazer um conteúdo que ele tivesse um fácil acesso para qualquer pessoa, qualquer artesã, iniciar e engajar. Então, não tem nenhuma dificuldade de técnicas, tem sim todos os macetes ali da costura, que eu vou ensinar passo por passo nos vídeos, tem sim o macete da dobradura da toalha perfeita para chegar naquele acabamento, mas isso tudo não tem uma complexidade, não tem nenhum material que eventualmente você não tenha acesso no seu bairro, na sua cidade, ou na internet que seja, entende? São materiais fáceis. Então, eu vou do início ao fim da toalhinha para chegar em 3 apresentações bacanas e atuais, inclusive com as tags para você personalizar. Aí você vai, o que você precisa? Do computador e de uma impressora, que pode ser uma impressora caseira, jato de tinta. E se eu não me engano, a gente vai dar as orientações direitinho, mas tem que baixar algum programinha só para acessar lá o arquivo editável e você colocar o nomezinho. Mas as apostilas da educação são sempre muito ricas e muito completas. Então, a gente vai entregar esse conteúdo para vocês com todas as orientações muito certinho, tá bom? Então, esse é o assunto, o conteúdo que faz parte da semana do artesanato, né? É um curso 100% gratuito, que quem se inscrever lá no site Bebê Maternidade vai ter acesso. Basta se inscrever lá, que dentro de alguns dias vocês já vão receber os primeiros e-mails, tá bom? Confirmando lá a presença. E aí, tem mais uma perguntinha. Os cursos serão só de enxoval ou enfeites também? Olha lá o site aparecendo para vocês. É lá que vocês acessam para se inscrever, tá bom? Já diz lá que vai acontecer Semana do Artesanato para Bebê Maternidade, fala lá o campinho para se inscrever. Se eu não me engano, basta deixar o e-mail e o seu telefone, o seu celular, tá bom? E aí, a outra perguntinha é falando se serão só de enxovais ou terão enfeites também. E essa foi uma dúvida que eu me perguntei muito. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que que é o meu melhor? Onde eu posso contribuir de uma forma melhor para as meninas? O que elas estão sentindo mais falta nesse momento? O que elas estão mais carentes de cursos nesse momento? Eu me fiz essa pergunta, né? E eu pensei, bom, eu comecei pelo artesanato através do enfeite de porta, né? As lembrancinhas, esse evento maternidade ainda é muito presente. E eu tenho uma experiência muito grande para passar para vocês nesse nicho, nesse subnicho específico aí do artesanato. Então, eu coloquei, sim, na programação, coloquei um enfeite de porta, pelo menos, que já é o nosso primeiro curso e está ficando muito lindo. É agora, ainda no mês de junho. Então, nós vamos iniciar já com um enfeite de porta. Porém, o foco maior e principal do curso, de fato, são os enxovais, tá bom? Porém, eu não quis fechar a programação completa ainda, eu deixei algumas lacunas em relação ao conteúdo, justamente para eu sentir o mercado e para eu sentir as necessidades do momento, em termos de tendência, em termos de como que vai se comportar a questão da pandemia, a questão, eventualmente, da crise econômica, enfim, quais são os produtos mais emergentes para essa mãe, que independente de momento, de atualidade, ela ainda vai ser mãe. E acredito muito mais nessa força ainda, porque ela vai dar uma pausa, eventualmente, no trabalho dela, enfim, na vida dela, e vai programar a gestação daquele bebê, né? A gente já sabe que isso está acontecendo bastante. Você, empreendedora assim como eu, não sei como que está o seu nicho, mas o meu de lembrancinha se manteve e até cresceu um pouquinho mais nessa fase atual, tá bom? Então, as mamães não param de sonhar. Mas eu deixei algumas lacunas no projeto, num todo, no programa, justamente para sentir o mercado e ouvir a opinião de vocês também, o que vocês querem que a gente faça para completar
o projeto, tá bom? Então, com certeza eu vou compartilhar isso com as alunas lá no nosso grupo, né, as alunas do projeto, para a gente completar aí essa grade de cursos, tá bom? Artes da Ana Atelier, ela fala assim, quem não é assinante Educar ainda terá oportunidade de participar do próximo curso? Muito legal a sua perguntinha, Ana. A gente entendeu assim, esse curso, esse programa de curso, na verdade é um programa de 10 cursos, tá bom? Então é um programa muito especial e muito completo, porque eu não acho que é com um curso que eu dou de vez em quando, que vai ajudar realmente a você se tornar uma empreendedora de sucesso na área do bebê e maternidade. Então, a gente acredita muito nessa proposta de um intensivo de cursos, né? Então, nós vamos iniciar com 10 cursos, tá bom? A gente entende que, se você não é assinante da Educal, se você eventualmente não tem interesse nos cursos da Educal, enfim, por um motivo ou outro você ainda não é assinante da Educal, não tem problema nenhum. Dentro dessa nova plataforma, que é a plataforma exclusiva para bebê e maternidade, você ainda consegue assinar essa plataforma específica. Por quê? Porque você vai dizer para Educar assim para mim, mas eu me interesso, dentro do pacote da Educar, eu quero me especializar no seu nicho, no nicho de bebê e maternidade, por enquanto apenas. Então, legal, a gente abre as inscrições para vocês também, mesmo não sendo assinante Educar, tá bom? A inscrição é a parte dos conteúdos Educar Mais, será por convite também? Esse não tem nada a ver com Educar Mais, tá bom? Não tem nada a ver com os conteúdos da Educar Mais. Será por convite também? Sim, a primeira turma foi por convite, na verdade foi uma turma um pouquinho mais fechada, a gente quis fazer, eu na verdade estava muito insegura, seria minha volta, né, a toda essa programação de cursos e a minha demanda, o meu horário também, né, como que eu vou aplicar o meu tempo agora me dedicando como professora, e isso eu sei que demanda bastante tempo nas nossas vidas, né, então nós fizemos a primeira turma das meninas, das nossas primeiras alunas já, foi através de convite. Nós vamos oportunizar isso novamente, porque muitas de vocês me escreveram, sabiam que estava acontecendo alguma coisa, ficaram chateadas, queriam participar. Eu pretendi abrir essas turmas, abrir a segunda turma mais para frente, mas daí nós conversamos e antes mesmo de acontecer o nosso curso, que agora no final de junho, eu falei, bom, vamos oportunizar, então, vamos reabrir a primeira turma e vamos oportunizar, então, para as meninas que não estavam sabendo, não receberam o convite, ou receberam o convite e às vezes não abriram e-mail, enfim, acabou passando, tá bom? Então, sim, dessa vez não será por convite, e sim para você ficar ligadinha nas vagas que a gente vai oportunizar dentro da semana que vem, por isso que é importante você se cadastrar, participar da semana do artesanato para bebê e maternidade, que são eventos gratuitos, porém, por lá, pelo e-mail, pela própria plataforma, você vai receber as orientações direitinho para o curso em específico, tá bom? Para participar do curso, para se inscrever nessa primeira turma ainda, tá bom? Então, é um momento oportuno que nós vamos abrir as vagas, você não pode entrar a partir do momento que você quiser, tá joia? Porque a gente precisa ter um controle desses alunos, nós temos um grupo especial no Telegram, onde eu converso com as meninas sempre que posso por lá, fico sabendo da vida delas, cada uma se apresentou, muito querida, algumas delas já estão aqui, né, e acompanho, peguei o perfilzinho de cada uma, já estou seguindo, então a gente quer ter realmente esse contato, essa proximidade, tá bom? A Arte Mimos Artesanato fala assim, a inscrição é a parte dos conteúdos? Ah, não, foi essa que eu acabei de ler. Várias pessoas perguntando, como faço para me inscrever? É justamente isso que eu falei. Automaticamente, você se inscrevendo na Semana do Artesanato para Bebê e Maternidade, que vai acontecer de forma gratuita, são cursos gratuitos que a gente vai, é como se fosse uma amostra, de tudo que vai acontecendo, não de tudo, né, mas como se fosse uma amostra da minha intenção para esse projeto. Então, vocês vão ver que tanto eu vou tocar no assunto da costura, do conteúdo, da técnica em si, quanto na apresentação e principalmente nas estratégias de venda desse produto. Eu já abordo isso agora na semana que vem, especificamente para essas lembrancinhas, esses 3 modelos de lembrancinha, e falo ainda sobre precificação, me aprofundo um pouquinho sobre como você calcular a sua hora de artesã. Então, todas essas dicas e que a gente se aprofunda mesmo no negócio, no empreendedorismo em si, vai fazer parte do nosso projeto. Então, além de cursos que vocês já estavam acostumados comigo, né, aprendendo as técnicas, que vocês já sabem que eu sou
muito apaixonada por criar e gosto muito dessa parte da produção, da máquina de costura, de como você otimizar tudo isso dentro do seu ateliê, né? Qual etapa é mais produtiva, por onde que você começa, como que você finaliza. Eu até falo a parte, ó, agora você vai trabalhar sentadinha, é o momento que você vai descansar suas costas, porque eu também sou artesã e eu sei que tem um trabalhinho manual, um fechamento à mão, então aproveite e respeite o seu corpo, os seus limites, cuide de você, né? Das nossas mãos, que são as nossas ferramentas para o nosso trabalho. Além de tudo isso, dessa experiência que eu tenho, eu vou me aprofundar também no negócio, no empreendedorismo, com as minhas dicas de empreendedora mesmo, de tudo que eu vivenciei, que eu vivencio até hoje como empreendedora, para que vocês também consigam avançar e que consigam crescer. E além de mim, como profissional, a gente ainda trouxe outros cursos para o projeto, são cursos muito legais, que só vai somar o conhecimento de vocês, sem falar em outros bônus, mas daí eu já estou me prolongando demais, e toda essa apresentação vocês vão conferir na íntegra semana que vem, tá? Que é na Semana do Artesanato para Bebê e Maternidade. Se inscreve lá pelo site, né, pela nossa plataforma, ou quem faz parte do grupo Telegram. Nossas alunas vão assistir super de boa às aulas, porque a gente vai subir para nossa plataforma. Então, elas não precisam se inscrever, não precisa se preocupar com isso, né? Esse conteúdo já é delas, né? Mas para quem não é ainda aluna e tem vontade de se tornar uma aluna ou de conhecer um pouquinho sobre o projeto, essa é uma ótima oportunidade, vivenciando a nossa semana do artesanato para bebê e maternidade e aprendendo de forma totalmente livre, gratuita, essas aulas aí que eu preparei com todo carinho, e são aulas bem ricas mesmo, é um conteúdo gratuito muito valioso, inédito, para vocês já saírem alavancando aí, vendendo de fato no mercado, tá bom? É um produto que eu acredito muito, eu sinto na pele esse produto, né? É um produto que eu tenho bastante conhecimento, tá? E aí vocês vão perguntar, Dé, mas e aquelas placas das toalhinhas lindas? Você vai dar toalhinha agora, mas e a placa que eu quero tanto aprender? E essa, Anne, é uma das perguntinhas que eu mais recebo todos os dias. Não sei se chegou a vir aqui no chat ou não. Esse conteúdo, ele está programado para dentro do nosso programa de cursos, tá bom? A placa da toalhinha vai ser um dos conteúdos que eu tenho todo o carinho aí de ensinar para vocês, desde lá do início, quando eu iniciei fazendo as plaquinhas até onde eu cheguei, e com certeza é um produto que eu já fiz várias modificações, já ajustei ele, sempre, claro, prezando pela qualidade, pela característica original de quando eu iniciei, mas eu vou ensinar, sim, a minha técnica da toalhinha na placa, com muitas novidades, inclusive, para agregar, que eu já tive as ideias aqui, eram ideias que eu já tinha também para o meu negócio, e eu vou transmitir isso através do curso dentro da plataforma, dentro do nosso programa, nesses 10 primeiros cursos, tá bom? E aí, claro, entre conteúdos, não tem como eu não deixar de trazer a atualização do nosso kit de berço, então eu tenho, sim, ideias em mente que eu já apliquei sobre técnicas e materiais, enfim, para a gente dar uma simplificada ali, conseguir atender a mãe com um produto, claro, de muito boa qualidade ainda, personalizado, sim, mas eu tenho ideias para a gente inovar e para a gente se atualizar nas técnicas para o kit de berço, para almofada amamentação, para o organizador porta-fraldas também, tá bom? Então, esses são 3 itens que eu quero atualizar, quero modernizar e passar novidades para vocês nesse quesito. Aí eu vou trazer também uma naninha muito especial com o formato do nosso urso petit petai, uma novidade muito legal, que eu acho que vai ser um sucesso, uma pecinha que vocês vai ser muito fácil venda, assim, uma pecinha chave para quem trabalha, enfim, vários nichos ali dentro do bebê, e programado para esse primeiro curso, então, um enfeite de porta também muito lindo, vai ter as versões para menino, para menina, moldes completos, e ainda tem também um segredinho, uma coisinha bem especial aí, vamos chamar de uma aula bônus, dentro já desse primeiro curso, programado agora para o dia 25 de junho, tá bom? Anne, falei demais, me desculpa se eu fui muito abusada e acabei já adentrando muito aqui nas informações, mas as meninas têm dúvida, eu acho que é o nosso momento de estar aqui, né? O nosso momento é um momento fechado, só está presente quem realmente está aqui no chat ao vivo conosco, então vocês têm o privilégio de receber essas informações em primeira mão, né? Todas as pessoas entrem na plataforma, façam o cadastro, deixem um e-mail e fiquem ligados nos e-mails recebidos. Isso é muito importante, inclusive na caixa de spam. A Anne acrescentou agora uma orientação para eu passar para vocês, tá? Para vocês realmente entrarem na plataforma, que é o Bebê e Maternidade Educar, esse site específico que nós temos, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Façam o cadastro, que, se eu não me engano, é deixando apenas o e-mail e o telefone.
né? Deixa o e-mail e fiquem ligadinhas. É muito importante isso, né? Fiquem ligadinhas nos e-mails recebidos através da Educar lá, tá bom? Inclusive na sua caixinha de spam, tá? Então é isso. É isso. Fiquem ligadinhas lá, a gente vai acrescentando as informações. Eu acho que dentro de muito em breve já vai receber os primeiros e-mails, porque a nossa semana já começa agora dia 15. Hoje é quinta-feira, já é na segunda-feira agora, que nós iniciamos já com conteúdo riquíssimo, já iniciamos aprendendo. Tá bom, meninas? Muito obrigada a todas que fizeram essa companhia, me fizeram essa companhia aqui nessa tarde de hoje. Foi um prazer responder todas as dúvidas de vocês, dúvidas muito sempre maravilhosas, pertinentes. A dúvida de uma sempre ajuda da outra, né? E assim a gente vai crescendo juntas. E ainda tive esse tempinho para explicar carinhosamente sobre o nosso programa, que eu estou muito feliz e muito empolgada. Está sendo muito corrido, sim, mas estou muito feliz e muito empolgada. Vislumbro, assim, muito sucesso pela frente para todas vocês, tá bom?